Chega a 2 milhões o número de casos de Covid-19 no Brasil. 500 mil de empresas encerram atividades no país por causa da pandemia. Reino Unido, Estados Unidos e Canadá acusam a Rússia de tentar roubar informações sobre vacina. A polícia de São Paulo prende 6 suspeitos de participação em um tribunal do crime. Vítimas eram julgadas e executadas na presença de moradores. A Polícia Federal indicia o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, por corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Justiça nega pedido do governador do Rio para suspender processo de impeachment. Estimativa de contágio leva o governo de São Paulo a reavaliar a volta às aulas presenciais. No primeiro dia de aula, nós vamos ter 1.700 novas infecções, com 38 óbitos. Novo ministro toma posse e nega que defendeu violência física na educação. Nunca defenderei tal prática. Meteoro assusta moradores do sertão pernambucano. Flamengo é bicampeão no Rio de Janeiro. E jogo com transmissão pelo SBT se torna o assunto mais comentado na internet mundial. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu hoje 6 homens suspeitos de integrar o tribunal do crime da maior facção criminosa do país. As execuções ocorriam nas ruas de uma comunidade da zona norte da capital e eram assistidos pelos moradores. A mulher que confessou o assassinato do próprio filho, Rafael Vinques, no Rio Grande do Sul, tentou convencer familiares de que ela era inocente. É o que mostra o depoimento do outro filho de Alexandra Dugolquensky, citado na decisão judicial que a tornou ré. A conversa com o filho mais velho e com o namorado aconteceu no dia 18 de junho. É social que a gente espera. A polícia de São Paulo investiga uma série de golpes aplicados pela internet em vítimas de todo o Brasil. Olha isso, uma mulher suspeita de estelionato se oferecia para benzer altas quantias de dinheiro, que nunca foram devolvidas. R$82 mil. Que possam dizer que recorreram àquele serviço e que foram bem assistidos. Empresários árabes que levam uma vida de luxo no Distrito Federal são suspeitos de sonegar mais de 5 milhões de reais. Esse grupo foi alvo de uma operação da Polícia Civil hoje. A polícia fez buscas e... Um policial militar morreu ao cair de um helicóptero durante um treinamento em Álvares Machado, no interior de São Paulo. A suspeita de... O Brasil ultrapassou a marca de 2 milhões de casos de contaminação pelo novo coronavírus. A Covid-19 já matou 76.688 brasileiros. 1.322 somente nas últimas 24 horas. Mais de 1.296.000 pessoas estão curadas. O Centro de Contingência do Coronavírus anunciou hoje que vai reavaliar a retomada das aulas no estado de São Paulo, prevista para o dia 8 de setembro. A Prefeitura de São Paulo... Em uma nota, o governo lamentou a morte de Florize Malvese. Ela dedicou 33 anos de trabalho à saúde no estado. Florize tinha 65 anos e deixou marido e 2 filhas. A Justiça determinou hoje que 100% da frota de ônibus volte a circular na cidade de São Paulo. A Secretaria Municipal de Transportes tem 48 horas de prazo. A multa diária por descumprimento é de R$50 mil. A Prefeitura informou que não foi notificada. O pedido foi feito pelo Sindicato dos Motoristas por causa da aglomeração e também do risco de contaminação pelo novo coronavírus. 7 em cada 10 parentes de presos no estado de São Paulo dizem não ter notícias ou contato com o familiar desde o começo da pandemia, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas. A falta de transparência em relação aos casos do novo coronavírus nos presídios preocupa especialistas. O objetivo da pesquisa era compreender o impacto da mais condições de ser tratada do que se ela tiver em liberdade. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revelou que 7 em cada 10 brasileiros reduziram os gastos desde o início da pandemia. Além da diminuição da renda, a insegurança em relação ao futuro fez muita gente cortar despesas. 71% dos entrevistados têm medo de perder o emprego.
A conta de sobreviveu luz... bravamente, né? Governos do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá acusam a Rússia de tentar roubar informações sobre o desenvolvimento da imunização contra a Covid-19. A mídia britânica antecipou hoje alguns resultados da vacina que está sendo pesquisada pela Universidade de Oxford. Estão ameaçados. Em tempo recorde. Chega a quase 590 mil o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus no mundo. Mais de 13 milhões e 700 mil pessoas já foram infectadas. Países como Índia e Estados Unidos registraram hoje o maior número de novos contaminados em 24 horas desde o começo da pandemia. As contaminações também dispararam em cidades como Tóquio, no Japão. Novos infectados. Veja em instantes, a Prefeitura do Rio de Janeiro libera a prática de exercícios coletivos em praias e a reabertura de pontos turísticos. Sobrecarregados, pais recorrem a professores particulares para acompanhar os filhos nos estudos. O SBT Brasil volta já já. SBT Brasil. Um hospital de São Paulo tem adotado um protocolo humanizado para atender pacientes com Covid-19 que estão na UTI. Médicos, enfermeiros, psicólogos e também assistentes sociais usam informações pessoais de cada uma dessas pessoas internadas para ajudá-las a superar esse momento tão delicado. Ela pensa em aliviar os sintomas com um método diferente. Realmente não desanimar. É mais que profissionalismo, isso é amor. A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a prática de esportes coletivos nas praias e também o funcionamento de alguns pontos turísticos a partir de amanhã. Cartões postais como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor foram autorizados a reabrir com 1/3 da capacidade. Porém, os administradores desses locais pretendem retomar as atividades somente em agosto. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Um policial militar sobre medidas de segurança. Você vai ver daqui a pouco a passagem de um meteoro pelo Brasil assusta moradores do Nordeste. Menino de 6 anos leva 90 pontos no rosto depois de enfrentar um cachorro para salvar a irmã mais nova. A gente vai ver daqui a pouco esse herói. Os pais estão sobrecarregados nessa quarentena. Além do home office e dos serviços de casa, eles também precisam arrumar tempo para acompanhar o estudo dos filhos. Sobrecarregados é pouco, né? Para muitas famílias, a saída foi contratar professores particulares que ajudam as crianças, não só com a lição de casa, mas também com as aulas online. A mesa de jantar virou uma sala de aula. A pandemia do novo coronavírus provocou o fechamento definitivo de 500 mil de empresas no Brasil. O dado foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que aponta o setor de serviços como mais prejudicado pela Covid-19. Esta franquia de um O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi indiciado pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e falsidade ideológica eleitoral no inquérito que investiga doações feitas pela empresa Odebrecht durante as campanhas eleitorais. A defesa de Geraldo Alckmin afirmou que ele não foi chamado para prestar esclarecimentos e que o indiciamento é injustificável e precipitado. O PSDB disse que o político tem toda a confiança do partido. A Justiça negou o pedido feito pelo governador Wilson Witzel para suspender o processo de impeachment aberto contra ele pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O desembargador Elton Leme rejeitou o argumento de que os deputados não têm provas. A Assembleia analisa a denúncia de crimes nos contratos emergenciais para combater a Covid-19. O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, tomou posse hoje. Ele é o 4º no comando da pasta no governo Bolsonaro. No discurso de posse, Milton Ribeiro negou que tenha defendido a violência física na educação. Entrado com pedido no dia 1º de julho. Em transmissão pela internet agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro negou que irá substituir o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Bolsonaro defendeu o trabalho dos dois e, no caso da pasta da Saúde, o presidente afirmou que o setor precisa mais de um gestor do que de um médico.
Autoridades de Bristol, na Inglaterra, retiraram a estátua de uma manifestante negra que havia sido colocada no lugar de um monumento derrubado durante os protestos contra o racismo. A escultura de Jane Reid, a formação da estrela e do sistema solar. Um meteoro foi visto ontem em várias cidades do Nordeste e assustou os moradores. Por conta desse grande brilho e até esse ruído, estampido sônico que gerou quando ele se chocou na nossa atmosfera. A semana termina com chuva fraca entre o norte gaúcho e o sul do Paraná. Já em parte da região nordeste, pode chover forte, principalmente no leste baiano. Mas na maior parte do Brasil, uma área de alta pressão inibe a formação de nuvens e favorece uma massa de ar seco. Com isso, os índices de umidade relativa do ar ficam baixos e aumenta o risco de novos focos de queimadas. Em Cuiabá, tempo seco e calor de até 35 graus. No Rio de Janeiro faz 24. Chove forte em Belém, com máxima de 30 graus. Em Florianópolis, tempo fechado e temperatura de 21 graus. Sol entre nuvens em São Paulo nos próximos dias e nada de chuva. Amanhã e sábado, a máxima chega aos 24 graus. No domingo e na segunda, os termômetros marcam 25. E agora o futebol. O Real Madrid sagrou-se agora à tarde campeão espanhol da temporada. Rodrigo e Vinícius Júnior. O Flamengo aumentou a galeria de troféus ao se tornar bicampeão carioca. O título conquistado ontem pode ter sido o último da era Jorge Jesus. O que se passa na cabeça de um treinador que conquista 5 torneios em tão pouco tempo? Com transmissão exclusiva do SBT, a decisão do Campeonato Carioca foi o assunto mais comentado na internet. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. A partida foi líder de audiência no Rio de Janeiro. Comemoração nossa e também dos flamenguistas no dia seguinte à conquista do título. Com uma cobertura exclusiva e histórica. O Flamengo é campeão carioca! Às 9h tem Chiquititas e depois Cúmplices de um Resgate. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Nesse dia do